Oi, gente. A Rússia iniciou uma invasão da Ucrânia e o território soberano da Ucrânia está sendo invadido e estão acontecendo atos de violência, enfim, de guerra mesmo, no território ucraniano. E o Putin ofereceu três, digamos assim, justificativas e explicações. Todas três eu vou analisar nesse vídeo de hoje. Mas, além disso, o general Mourão, e é relevante porque nós estamos no Brasil e ele é o vice-presidente da República, né? Deu uma declaração defendendo, não a Ucrânia, mas defendendo o uso de armas, né? Que fez uma comparação aí do Putin com o Hitler e defendendo o enfrentamento armado do Putin. O que pode ser que seja necessário em determinado momento, mas deve ser a última alternativa e tem uma estratégia muito melhor que eu vou explicar nesse vídeo. Quero dizer para vocês que eu vou também fazer uma reflexão sobre esse tema numa live no canal do Tássio Denker às 7h30. E a gente pode até falar um pouco sobre essa irresponsabilidade aí do Mourão, além de outros assuntos, né, conectados com a invasão da Rússia à Ucrânia. Lá na live do Tássio Denker a gente vai falar sobre conceitos de comunismo, de socialismo, outros conceitos, inclusive tentar compreender o personagem do Putin, que é um herdeiro do autoritarismo stalinista, embora não da política econômica do stalinismo, mas dessa tradição autoritária da Rússia. Que, aliás, vale a pena um comentário breve antes de soltar o áudio do Mourão. Eles estão usando, os diplomatas russos, a mesma justificativa imperialista que os Estados Unidos, que também é imperialista, utiliza quando vai realizar suas invasões. Não, é uma atitude defensiva e tal e coisa e tal. Você vê que os imperialistas, o imperialismo russo imita o imperialismo estadunidense. No mínimo, é curioso isso, né? Vamos ouvir o que diz o Mourão e depois tecer comentários sobre a estratégia proposta pelo Mourão e a estratégia que eu defendo, analisando os três argumentos utilizados pelo Putin. Eu vou soltar aqui o áudio do Mourão para vocês entenderem. Tem que olhar sempre a história, né? A história, ela ora se repete como farsa, ora como tragédia. A história primeiro se repete como tragédia e depois como farsa. É engraçado ouvir o general Mourão meio que citando Karl Marx no 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Eu não achei que ia viver para ver o general Mourão citando Karl Marx, mas sim, ele acabou de citar o Karl Marx, né? E sim, é importante olhar para a história, mas o resto do que ele vai dizer é bem questionável. Vamos ouvir. Nesse caso, ela está se repetindo como tragédia. O mundo ocidental está igual ficou em 1938 com Hitler, na base do apaziguamento. Né? E o Putin, ele não respeita apaziguamento, essa é a realidade. Então, se não houver uma ação bem significativa, e na minha visão, meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção, não funciona, tem que haver um uso da força, realmente um apoio à Ucrânia, né? Mais do que está sendo colocado. Essa é a minha visão. Né? E se o mundo ocidental pura e simplesmente deixar que a Ucrânia caia por terra, o próximo vai ser a Moldávia, depois serão os Estados Bálticos e assim sucessivamente. Igual a Alemanha hitlerista fez no final dos anos 30. O Brasil tem tomado o posicionamento dele dentro da ONU. Enfim, defendendo o uso de força, né? Vamos seguir. Respeitando aí os princípios básicos, né, do direito internacional, de não intervenção, de assegurar a soberania, né? Mas, por enquanto, nós não temos nenhuma outra coisa a fazer além disso aí. Né? Vamos ver o que vai emergir aí das reuniões do Conselho de Segurança da ONU, porque senão a ONU também perde sua razão de ser. Então, o Brasil não está neutro, o Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Bem, vamos analisar essa situação. Ele defendeu o uso de força do mundo ocidental, pode desembocar em uma terceira guerra mundial. Então, é uma situação que as pessoas deveriam ter um pouco de responsabilidade e cuidado.
sim, a ação russa é uma ação imperialista. Se não for feito nada, eles podem continuar se expandindo ali. E isso é um problema. Essa parte do discurso do Mourão tem uma certa lógica. Mas a parte de que tem que se haver uma ação com força, com violência, agora, sem isolar a Rússia, primeiro que isso facilitaria que a Rússia conseguisse aliados. E aqui eu vou explicar como podem ser desmontados os argumentos da Rússia para ela ficar isolada. Aliás, isolar países em ações imperialistas é uma coisa, do ponto de vista estratégico, muito importante. Vamos lá, a Rússia está utilizando, e o Putin está utilizando, 3 argumentos. Um argumento é que está acontecendo um genocídio em áreas da Ucrânia, que pessoas russas estão sendo alvo de violência. Existe violência? Sim. É genocídio? Não. Existem estudos já indicando que não se trata de um genocídio aí. O outro argumento, esse muito forte, é que a OTAN estaria se expandindo, inclusive a Ucrânia tentou entrar para a OTAN, e que a ação russa seria uma ação defensiva. Não, eu estou me protegendo. É a OTAN que está se expandindo, né? A organização do Tratado do Atlântico Norte que está se expandindo, e eu estou me protegendo dessa expansão. Ora, a Ucrânia ainda não entrou na OTAN, provavelmente não vai entrar na OTAN, e essa jogada dele teria um contra-argumento muito fácil de ser feito pela comunidade internacional. Bastaria a comunidade internacional dizer claramente, e os membros da OTAN, que a Ucrânia não vai entrar na OTAN, e esse seu medo é infundado. E aí você tiraria esse argumento do Putin. Mas o outro argumento que ele está utilizando, e que tem a ver com a história da Rússia, que tem a ver com a perspectiva imperialista da Rússia, que tem a ver com a tradição de pessoas autoritárias, é o terceiro argumento. É o argumento de que a Ucrânia é um país que eles investiram muito dinheiro, que eles compartilham cultura, que a Ucrânia precisa ser retomada para fazer parte do Império Russo. É quando ele diz que a Ucrânia foi um país que eles investiram muito e que é ingrato. Quando Putin diz isso, e o Putin e os seus diplomatas dizem, não, nós estamos fazendo uma operação militar, não se trata de uma guerra ou invasão, ele utiliza o mesmo tipo de justificativa que o imperialismo americano usa, mas no caso do Putin, ele utiliza também uma justificativa típica da busca por controle naquela região, por expansão imperial do Império Russo. Existe no discurso do Putin claramente isso. Inclusive, a televisão russa mostrou uma foto. Essa foto é extremamente curiosa. Ela mostrou uma foto em que mostra os antigos territórios controlados pela União Soviética ao longo do tempo, e quando eles estavam controlados e quando eles não estavam controlados. Claramente sinalizando que o Putin está tentando fazer é o restabelecimento de um controle que já existia no passado. É uma atitude típica de um imperialismo. O que é que os países que defendem democracia, que defendem a autonomia da Ucrânia, que defendem que os países devem ter o direito de ser autônomos, deveriam fazer? Primeiro, pressionar para uma declaração oficial de que a Ucrânia não vai fazer parte da OTAN. Depois, isso é importante, demonstrar que não está acontecendo um genocídio e que os atos de violência que existem em território ucraniano de grupos neonazistas devem ser combatidos por uma polícia internacional. E a outra coisa é declarar que a atitude do Putin é claramente imperialista e buscar isolar a Rússia. Depois de fazer tudo isso e fazer sanções mais rigorosas, congelando todos o dinheiro que a Rússia tem em outros países, aí você move para um apoio às forças ucranianas. Como última etapa, como a última coisa. E só se a violência da Rússia chegar a um ponto de estar destruindo realmente
as forças ucranianas e está sendo um massacre, aí você entra com força militar. Eu torço de fato para que essa última etapa não seja necessária, não seja algo que aconteça, porque se acontecer, o Putin não me parece uma figura capaz de mostrar autocontrole. E isso coloca o mundo em uma situação muito, muito perigosa, muito, muito tensa, né? É extremamente preocupante e esse vídeo não vai dar o ponto final sobre esse assunto. É uma situação que vai se desenvolver e a gente vai ter que analisar ela em processo. E pode ser que na minha live com Tássio Den, que é 7h30, a gente já tenha coisas novas para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal A Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau, gente. E até a live.